em eleições legislativas para renovar a Câmara dos Deputados e 1/3 do Senado do país. Nossa correspondente Luciana Tadeu traz mais informações direto de Buenos Aires. Luciana vai aparecer aqui com a gente. Está em loco acompanhando essa movimentação aí na Argentina. Luciana, num momento crucial para o presidente argentino Javier Milei. Nos conte qual é a situação de momento por aí. Bem-vinda. Ju, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Votação tranquila por aqui. Como você mencionou, umas eleições consideradas cruciais para o governo de Javier Milei, que nos últimos meses tem tido dificuldades para negociar no Congresso, inclusive tem acusado o Congresso de ser destituinte. Isso porque o Congresso tem aprovado leis, por exemplo, de maior financiamento para universidades públicas, para hospitais pediátricos, para pessoas com deficiência, e o governo de Javier Milei afirma que, sem explicar de onde vão sair esses recursos, esses projetos de lei atentam contra a política do governo de equilíbrio fiscal. Javier Milei, então, vetou essas leis aprovadas pelo Congresso, mas como não tem maioria nas casas, o Congresso conseguiu derrubar esse veto. Então fica esse embate, e o que busca o partido de Javier Milei agora é conseguir uma maior representação, principalmente na Câmara de Deputados, para conseguir, então, mais margem para negociações e ter uma segunda parte do mandato, esses próximos 2 anos, um pouco mais tranquilo, conseguindo emplacar algumas leis próprias no Congresso. Bom, vocês conseguem ver aqui atrás de mim, Ju, vou dar uma afastadinha aqui, que os eleitores se aproximam e olham para essa ilustração da oferta eleitoral completa, porque essa é uma novidade dessas eleições aqui na Argentina. Como vocês sabem, o voto aqui é em papel. E o voto não é nominal em um deputado ou em um senador. Aqui o voto é por lista de candidatos da força política. Então, os eleitores, eles votam na lista de senadores que eles escolhem e na lista de deputados que eles escolhem. Mas a grande novidade dessas eleições é que agora toda essa oferta eleitoral vai aparecer numa única cédula de papel, que eles chamam de cédula única. Até então, cada força política tinha a sua própria cédula. Então, o eleitor chegava na cabine de votação, tinha que pegar a cédula da sua força política de preferência e depositar na urna. Então, agora eles estão se familiarizando com esse novo sistema, com uma cédula com toda a oferta eleitoral, com todas as listas, e aí vão marcar um X na sua lista de senadores de preferência e na sua lista de deputados de preferência. É um momento difícil para o governo de Javier Milei. Principalmente desde maio, a aprovação do governo vem diminuindo, a imagem negativa do governo ultrapassou a imagem positiva. Isso porque depois de a força de Javier Milei perder nas eleições legislativas da província de Buenos Aires, a economia se mostrou instável, com índices como a cotação do peso argentino, também risco país, oscilando muito por aqui. Isso gerou instabilidade econômica e gerou temor no mercado financeiro, essa possível vitória do peronismo nessas eleições legislativas nacionais. Ju, paralelamente, houve vários escândalos nesse período, denunciando áudios que denunciavam corrupção na compra de remédios pelo Estado. Esses áudios, inclusive, vinculavam a irmã de Javier Milei, Karina Milei, que é secretária-geral da presidência, tem muito poder sobre o governo. Não foi comprovado o envolvimento dela, porém, isso gerou um ruído por aqui e começou a afetar a imagem do governo de Javier Milei. Também o principal candidato, que era o principal candidato dele para deputado na província de Buenos Aires, admitiu ter recebido dinheiro de um empresário que está preso aqui na Argentina, acusado de tráfico de drogas para os Estados Unidos, inclusive aguardando extradição para os Estados Unidos. Javier Milei defendeu esse candidato até o final, mas em algum momento viu que estava insustentável
lamentável a situação e o candidato abandonou a disputa eleitoral e Javier Milei teve que substituí-lo na província de Buenos Aires. Então, tudo isso foi afetando a imagem do governo e, paralelamente, por mais que Javier Milei tenha diminuído muito a inflação, é importante lembrar que quando ele assume o governo no seu primeiro mês de mandato, a inflação aqui da Argentina superava 25% mensais. Era realmente um índice muito alto de inflação, que agora ele conseguiu reduzir para 2% mensais, mas apesar disso, aproximadamente metade da população, segundo pesquisas de institutos importantes daqui, fala que não está conseguindo chegar no fim do mês. Isso porque há questionamento sobre a medição da inflação, se realmente contempla o aumento de serviços que houve, redução de subsídios, o que, claro, acabou afetando aí o poder aquisitivo da população, que vai falar hoje, vai mostrar nas urnas, então, o que opina sobre esse governo nesse pleito que está sendo visto, né, Ju, como um plebiscito da administração de Javier Milei até então. Lu, a gente estava vendo imagens da votação, você mostrou mais cedo a cédula. A expectativa é de resultado ainda hoje e de pronunciamento muito provável de Javier Milei, né, nas próximas horas. Javier Milei, que já votou, inclusive fez uma postagem em redes sociais afirmando que já cumpriu seu dever cívico, e a divulgação dos resultados está prevista para acontecer a partir das 9 horas da noite. Vai ser um cálculo bem difícil de fazer, viu, Ju? Porque a Justiça Eleitoral determinou que esses resultados precisam ser publicados por província. Então, são 23 províncias, mais a capital federal, Buenos Aires. Então, esse resultado vai precisar ser realmente, os veículos de comunicação, inclusive, estão explicando, os principais jornais aqui da Argentina estão explicando como vão fazer essa contabilidade, como vão contar esses votos. E eu só explico essa última questão porque dizem os analistas que vai ser uma guerra de narrativas a contagem desses votos, porque a força política de Javier Milei, a Liberdade Avança, tem lista de deputados e senadores em todas as províncias do país. Porém, o kirchnerismo, que é a principal força de oposição, que está com o nome Força Pátria nessas eleições, somente tem lista em algumas províncias, porém em outras províncias tem listas de aliados. Então existe uma grande discussão sobre se contabilizar esses votos como kirchneristas, e os jornais aqui estão esclarecendo que critério vão usar, porque realmente vai ser muito difícil chegar a essa determinação, né, de quem venceu aí, se não for um resultado com uma diferença muito expressiva, Ju.